Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, queridos alunos. Estou aqui eu mais uma vez, professor Natanael, professor da disciplina de matemática. Hoje vamos trabalhar o conteúdo de potência de números naturais. Mas antes de começar a aula propriamente dita, eu queria dar alguns avisos e alguns alertas. Quero falar sobre a importância de cada aluno estar se dedicando, assistindo às aulas tanto na TV quanto acessando o canal da CEMED no YouTube. Vá lá no canal, vá lá na guia de vídeos, acesse todas as aulas de matemática desde o início até essa agora e pause o vídeo, tire suas dúvidas, pesquise e entre em contato comigo ou com a professora Luana para maiores esclarecimentos de dúvidas ou qualquer coisa que não tenha ficado claro durante as aulas. Então eu peço o seu esforço, porque esses são conteúdos que são base para a sua formação como estudante no ensino fundamental. Então esses são conteúdos importantes para a sua aprendizagem, para a sua base no ensino fundamental. Então, hoje a gente vai começar com o conteúdo de potência de números naturais. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser um pouco diferenciada, onde vocês vão estar visualizando apenas os slides e eu vou estar escrevendo aqui através do computador e vocês vão ver tudo aquilo que eu estou executando lá no slide. Hoje nós vamos começar aqui com o conteúdo de potenciação, né? Esse é o nosso conteúdo de hoje. E antes de falar sobre potenciação, muitos costumam dizer que a potenciação é uma operação nova. Vocês já acompanharam aqui conosco na TV as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, isso não é propriamente uma operação nova. Vai ser um conteúdo que vocês muitos vão estar vendo pela primeira vez, só que não é uma operação nova. E para mostrar que não é uma operação nova, eu quero começar com alguns exemplos. Assim como, por exemplo, a multiplicação, ela não é uma operação nova. Já é uma operação que vocês conhecem, só que escrita de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a multiplicação 3 vezes 6, né? 3 que multiplica 6. Essa expressão 3 vezes 6, ele é a mesma coisa de 6 mais 6 mais 6. Ou seja, a multiplicação é apenas uma simplificação da operação de adição. Então perceba que essa operação de multiplicação, ela não é uma operação nova, ela é apenas um modo de eu escrever uma soma de fatores iguais. Então 3 vezes 6 é a mesma coisa de 6 mais 6 mais 6. Do mesmo modo, eu peguei aqui como exemplo a multiplicação 4 vezes 5. 4 vezes 5 é a mesma coisa de 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou seja, essa multiplicação que dá como resultado 20, ela é uma soma de fatores iguais. Então perceba que aqui, por exemplo, que a multiplicação vai ser um exemplo para nós, para a gente avançar na potência, que ela não é uma operação nova. Ela é apenas um modo diferente de escrever uma soma de fatores iguais. Então, com esse intuito, eu quero aqui, vamos dizer assim, introduzir a potência, né? Eu escrevi aqui uma multiplicação de fatores iguais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é uma multiplicação de fatores iguais, eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó. Essa forma de escrever esse produto é o que eu chamo de potência. E aí eu vou já explicar os elementos dessa potência. Olha outro exemplo aqui. Eu tenho um produto 2 vezes 2 vezes 2. Eu escrevi esse produto, essa multiplicação de fatores iguais, dessa forma.
Essa forma aqui é o que eu vou chamar de potência. Agora, vamos comigo. A potência, ela possui dois elementos. Aquilo que eu vou chamar de base, ó. Esse elemento que está se repetindo na multiplicação é o que eu chamo de base da potência. E esse elemento que está aqui em cima do 3, ele vai ser chamado de expoente da potência. Perceba que tanto a base quanto o expoente, ele tem uma função nessa potência. A base, que é o 3 aqui, ele vai ser o elemento que vai se repetir. E o meu expoente aqui, que no caso seria o 5, o meu expoente, o 5 é o expoente dessa potência, ele vai dizer quantas vezes a base vai se repetir. Por exemplo, como é que eu vou ler isso daqui? 3 elevado a 5. Quem é o 3? É o elemento que está se repetindo na multiplicação. O 5, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes a minha base ela vai se repetir. Do mesmo modo aqui, eu tenho o 2 como base. É o elemento que está se repetindo, ó, perceba, que é o 2 que está se repetindo na multiplicação. E eu vou ter aqui o 3. Quem é o 3? O 3 é aquele elemento que vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, ó, perceba que o que é que a gente pode concluir daqui, desse início? A potência é uma forma diferente de eu escrever uma multiplicação de fatores iguais. Eu tenho quantos elementos, professor, na minha potência? Eu tenho dois elementos. A base, que aqui no caso é o 3, ó, e aqui eu tenho quem? O meu expoente. O que é que a base vai dizer? A base é o elemento que vai se repetir na multiplicação. E o expoente, que é o 5, ele vai dizer quantas vezes ele vai o quê? Se repetir. Nesse caso aqui de baixo, eu tenho como base o 2, que é o elemento que está se repetindo, e aqui em cima o expoente, que é o 3, que ele vai dizer quantas vezes o 2 vai se repetir. Então, ó, se nós quiséssemos calcular, por exemplo, eu vou colocar um exemplo simples aqui. Por exemplo, 3 elevado a 4. Eu pergunto, qual o resultado da potência 3 elevado a 4? Perceba que o 3 é minha base, então ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes. Por quê? Porque o meu expoente, ele é o 4. Então eu vou pegar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí eu vou pegar o resultado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu faço 3 vezes 3 aqui, ó, dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá o quê? 81. Então, o resultado da potência 3 elevado a 4 é igual a quanto? 81. Tudo bem? Então, todas as outras, você pode fazer essa daqui como exercício. Fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você pode fazer essa daqui como exercício. 2 vezes 2, 4 vezes 2 vai dar o quanto? Então, você conclui aí. Então, a definição de potência é essa. Ela é uma forma de nós escrevermos um produto de fatores iguais. E agora aqui, a gente vai para um caso específico, que são potências cuja base são 10. E é bom a gente aprender a calcular essas potências cuja base são 10, porque isso vai nos facilitar em muitos cálculos. O que acontece quando eu tenho uma potência cuja a base é 10? Vamos aqui. Por exemplo, o que nós podemos aprender quando uma potência ele possui base 10? Olha só, todas as vezes
que eu tenho uma potência cuja base é 10, a resolução dela é muito simples. Então, se a base é 10, eu já sei que o resultado é o 1 e uma sequência de zeros. Agora, quantos zeros, professor? Então, eu sei que toda vez que a minha base for 10, eu sei que vai ser um 1 e uma sequência de zeros aqui na frente. Agora, quantos zeros? Se o meu expoente ele for 3, se ele for 3, então significa dizer que 10 elevado a 3 é 1 e 3 zeros na frente. Então vai evitar você ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10. Então perceba que é um macete, é uma dica muito importante, vai facilitar e muito os seus cálculos. Então nesse caso aqui, nesse exemplo 2, se eu tenho a base 10 e o expoente 5, então eu sei que eu tenho um 1 e quantos zeros na frente? Como o expoente é 5, vou ter 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o número 10 elevado a 5 vai dar como resposta 100.000. O número 10 elevado a 3 é 1.000. Então, é um macete, é uma dica importante. Então, nesse slide aqui, a gente já viu a definição de potência. A gente já viu quem são seus elementos, que é a base e o expoente. A gente já viu a função de cada um. A base é o termo que se repete. O expoente é o termo que vai dizer quantas vezes essa base vai se repetir. E o resto é a multiplicação, que a gente já viu em aulas anteriores. Tudo bem? No próximo slide, a gente vai para algumas observações importantes. Então vamos aqui. Primeira observação, que são, no caso, consequências da definição. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado é 1. Olha, toda vez que eu tiver uma potência, por exemplo, 5 elevado a zero, o resultado é quanto? É 1. Se o expoente for zero, o resultado é 1. Não importa a minha base. Por exemplo, professor, mas se for 1.250 elevado a zero, professor, vai continuar sendo 1 o resultado? Vai continuar sendo 1. Então, é uma dica importante. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será igual a quanto? A 1. Então, não importa a minha base. A minha base pode ser 30. Se o expoente for zero, o resultado vai ser quem? Vai ser 1. Segunda observação. Toda potência com a base igual a zero, o resultado será igual a quanto? A zero. Por exemplo, se eu tenho 0 elevado a 12, se a minha base for igual a zero, o resultado é sempre quem? Sempre 0. Então, professor, e se for 0 elevado a 2.000, professor? 0 elevado a 2.000, 2.000 não é muito grande? Não tem problema. Se a base for 0, o resultado é quem? É 0. Então, perceba, aqui, na primeira observação, a gente deu ênfase para o expoente. Olha lá o expoente. Se o expoente for 0, o resultado é quem? 1. Na segunda observação, a gente deu ênfase para quem? Para a base. Se a base for 0, meu resultado é quem? É 0. Então, essas duas observações elas são importantes. Agora, não sei se alguém se perguntou aí, professor, e se eu tiver, por exemplo, 0 elevado a 0? Qual o resultado vai ser? Vai ser o da observação 1, que o expoente é 0 e dá resultado 1, ou a observação 2, que se a base for 0, o resultado vai dar 0. Quando chega nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de uma indeterminação. Tá? Ou seja, é
terminado. Ou seja, 0 elevado a 0 é indeterminado. Tudo bem? Então, duas observações explicadas com clareza. Vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aí, seria uma terceira observação. Eu digitei errado aí, mas vamos lá. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Exemplo 1. 15 elevado a 1. Qual o resultado dessa potência? Vamos lá, diga aí em voz alta. 205 elevado a 1. Quanto que é? Dez elevado a 1. Olha só, o que diz aqui é a propriedade, ou a observação. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, se o expoente é 1, então quem é o resultado? É a própria base. É até uma consequência da definição, né? Porque se o expoente é 1, então significa dizer que a base ela vai se repetir apenas uma vez. Então eu repito ela aqui, 15. Então se o expoente é 1 aqui, quem é que vai ser o resultado? Eu já ouvi daqui, né? Você disse aí, 200 e 205. E se o expoente é 1, qual vai ser minha resposta? A própria base, que é o 10. Observação 4, que eu botei aqui 5, né? Mas é a observação 4. Toda potência com base igual a 1, o resultado será igual a quem? A 1. Olha, é mais do que óbvio, né? É apenas uma observação, porque olha, se a base for 1, o expoente, por exemplo, for 12, vamos botar aqui, por exemplo, 1 elevado a 23. E 1 elevado aí, eu ouvi alguém dizendo 503. Então eu vou botar aqui, o aluno João disse 1 elevado a 503. Então, 1 elevado a 12 dá quanto? Olha, se a minha base é 1, então a observação diz que o resultado é quem? É 1. E 1 elevado a 23? 1. 1 elevado a 503? 1. Ou seja, se minha base for 1, o resultado será o quê? Será 1. Então, perceba que essas observações ela vai lhe ajudar caso você esteja em alguma questão e precisa resolvê-la rápido. Porque, por exemplo, você vai 1 elevado a 23. Você vai escrever o 1 23 vezes e multiplicar 23, o 1 por ele mesmo 23 vezes. Então, você já sabendo dessa observação, você já vai ter a resposta aqui rapidamente. Tudo bem? Então, a gente já viu a definição de potência, já viu uma observação na potência de base 10 e vimos aqui mais 4 observações. Então, vamos para alguns exercícios de fixação. Calcule as potências a seguir. Eu quero apenas saber se você sabe ou se você está com conteúdo aí na ponta da língua. Vamos lá? 7 elevado a 3. Vamos primeiro aqui, em todos esses exercícios, identificar a nossa base, não é isso? Quem é a base? É o termo que vai se repetir. Então, ó, quem é a base aqui? A base aqui para nós é o quem? É o 7. Na letra B, quem é a base? O 5. Na letra C, quem é a base? O 15. Na letra D, quem é a nossa base? A nossa base é 1. Então já identificamos a nossa base. Vamos identificar aqui
quem seria o nosso expoente? Na letra A, quem será o nosso expoente? Nosso expoente é o número 3. Na letra B, quem é o expoente? Número 4. Na letra C, o expoente? O número 0. E na letra D, seria o número 234. Então, partindo para a resolução, nós temos o seguinte. 7 elevado a 3 dá quanto? Então, a base, quem é a base? 7. Vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, eu tenho aqui 7 vezes 7 vezes 7. Aí você faz 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, pega aqui. 49 vezes 7. 49 vezes 7, 63. Vai 6. 7 vezes 4, 28. 28 e 2, 34. 28 e 6, né? 4 vezes 7, 28. E 6, 34. Então, 343. Significa dizer que 7 elevado a 3 é 343. Vamos para a letra B. Na letra B a gente tem quem? 5 elevado a 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o 5 4 vezes. Por que 4 vezes, professor? Porque o meu expoente ele é igual a 4. Ele diz quantas vezes a minha base vai se repetir. Então o que é que eu vou fazer? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá 625. Você pode fazer mais devagar, né? Pode fazer um rascunho aqui, fazendo etapa por etapa. O importante é que você saiba que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. E aqui, ó, vamos aplicar as nossas observações. Perceba que o nosso expoente aqui, ele é o 0. O que acontece quando o expoente é 0? O resultado é quem? O resultado é 1. Pessoal, mais uma observação aqui ao nosso favor. 1 elevado a 234 é igual a quanto? O que é que a observação diz? Se a minha base for igual a 1, o resultado é igual a quanto? A 1. Então, pronto. Isso aqui foi exercício para fixação. Ou seja, fixar aquilo que a gente já aprendeu alguns slides atrás. Eu quero aqui agora partir para algumas propriedades. O nosso próximo slide vai falar sobre propriedades da potenciação. A potenciação ela tem várias propriedades. Só que eu quero frisar 3 propriedades importantes, que é a da multiplicação, a da divisão e a propriedade de potência e de potência. A primeira diz o seguinte: propriedade de quem? Da multiplicação aqui. Na multiplicação de potências de bases iguais, o que acontece? Mantém-se a base e soma-se os expoentes. Então, o que ele está dizendo? Se eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vamos ao primeiro exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Perceba que eu tenho uma multiplicação aqui de potência, né? Eu tenho essa primeira potência aqui, ó, que é 3 elevado a 5. E tenho essa outra potência. Eu estou multiplicando elas duas. Só que eu percebo que elas têm a mesma base. O que é que a propriedade diz? Ele diz que eu tenho que manter a base,
repetir, ou seja, o 3, e somar os expoentes. Então temos aí 5 mais 2. Logo, temos como resultado 3 elevado a 7, né? 5 mais 2 dá 7. Professor, vamos a um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a potência 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2 vezes 4 elevado, por exemplo, a 5. Não precisa você fazer essa potência, depois essa e depois multiplicar. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar a propriedade. O que é que a propriedade diz? Ah, eu estou multiplicando potências. Ah, elas têm a mesma base. O que é que eu vou fazer? Mantém-se a base e soma-se os expoentes. 3 mais 2 mais 5. Vamos ter começado aqui em 4 e somos expoentes. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então esse será o nosso resultado e esse será o nosso resultado. Professor, mas eu preciso calcular tipo 3 elevado a 7, 4 elevado a 10? Não, queridos. A potência ela vem justamente para facilitar a nossa vida. Quando eu escrevo 3 elevado a 7, nenhum professor vai pedir para você calcular. Se ele pedir para você calcular isso daqui é porque ele quer enrolar você em alguma coisa. Tá? Então, porque isso é desumano pedir para um aluno calcular o 10 4 vezes por ele mesmo. Então, a potência já é para facilitar a nossa vida numa expressão de um resultado. Por isso que vai existir a definição, as propriedades, as consequências. Tudo bem? Então, nossa primeira propriedade é essa. Vou frisar bem aqui. Vou marcar aqui com marca-texto. Olha. Base. Quem é a base aqui nessa potência? Quem é a base nessa? Ah, a base é 3, professor. Ah, então se eu estou multiplicando essas potências e as bases são iguais, então eu vou repetir a base, ou seja, manter a base, e vou somar os expoentes. Do mesmo modo aqui no segundo exemplo. Ó. As bases são iguais. O que é que eu faço para me resolver essa multiplicação? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Então essa é a nossa resposta. Tudo bem? Próxima propriedade. A nossa próxima propriedade é a propriedade da divisão. O que é que ele vai dizer? Na divisão de potências de bases iguais, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Ou seja, olha, lá na multiplicação a gente soma os expoentes. Aqui a gente já divide esses expoentes. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. Se você não soubesse da propriedade, você ia fazer, né? 3 elevado a 5, calcular esse absurdo aí de conta, calcular esse outro aqui, aí depois ia dividir, né? Porque vai dar um número grande em cima e outro número mais ou menos embaixo, e dividir, se a gente puder evitar, não é? Então, vamos aplicar a propriedade. Vai ficar bem mais simples para a gente. Então, o que é que a propriedade diz? Se eu estou dividindo. Olha, esse traço aqui é o traçozinho da divisão, viu, gente? Porque alguns alunos do 6º ano podem estar acostumados com esse símbolozinho aqui para divisão, olha. Só que aqui, quanto mais você vai aumentando o seu nível de conhecimento matemático, esse símbolo ele é trocado por essa barra, a barra da fração. Tudo bem? Então aqui, ó, lê-se assim: 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo, tá? O cubo a gente chama de 3. Tudo bem? Então a propriedade diz o seguinte: repete-se a base, ou seja, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Então eu pego 3 menos 2. Ou 5 menos 2.
5 menos 3. Recapitulando, repete a base e subtrai o expoente. 5 menos 3. Então, eu vou repetir a minha base e vou subtrair. 5 menos 3 dá 2. Aí a gente sabe aqui que é 9, né? Porque o 3 vai se repetir 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Está aí nossa resposta. Eu acredito que já ficou bem claro com esse exemplo, né? Então, vamos economizar tempo e vamos para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide vai trabalhar potência de uma potência. O que é que ele vai dizer? Na potência de potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. A primeira coisa é saber o que é essa potência de uma potência, né? Professor, o senhor já avançou em um pouco, né? Isso. Vamos identificar aqui o que seria uma potência de uma potência. Uma potência de uma potência são expressões como essa. Olha, por exemplo, 3 ao quadrado elevado, por exemplo, a 5, né? Professor, por que isso é uma potência de uma potência? Perceba, eu tenho uma potência aqui, né, que é o 3 elevado ao quadrado, só que essa potência ela está elevada a um outro expoente. Quem é? Então, se eu tenho uma potência que está servindo de base, então eu tenho aqui uma potência que está elevada a uma outra potência. Então, isso aqui é uma potência de potência. Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Eu faço 3 vezes 2. 2 vezes 5. Então, tenho 3. 2 vezes 5. 10. Então, todas as vezes que você vê uma potência, por exemplo, 4 ao cubo elevado, por exemplo, a 6, é uma potência que está elevada a uma outra potência, é um outro expoente. Então, isso aqui é uma potência de uma potência. Então, você vai aplicar a propriedade. Repete a base e multiplica os expoentes. Ficaria quem? 3 vezes 6, que dá 18. Então, essa é a nossa última propriedade. E aí, para encerrar a nossa aula, nós vamos fazer uma questão, vamos aplicar aqui os nossos conhecimentos que a gente adquiriu hoje sobre potência de números naturais. Olha só, sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é igual a 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? E aí? Acho que você deve estar pensando assim, eita rapaz, se eu não tivesse os conhecimentos que eu adquiri hoje, dificilmente eu iria responder essa questão. E aí, como é que a gente resolve? Primeira coisa, ele me deu esse cara aqui, não é isso? Eu já sei isso aqui, porque ele me deu na questão. O que é que você quer saber? Você quer saber quanto vale 5 elevado a 8. Então, vamos colocar aqui. 5 elevado a 8. O que é que essa potência está me dizendo? Ela está me dizendo que eu tenho que multiplicar o 5 8 vezes, não é isso? Vamos colocar aqui. O 5 8 vezes. Eita, professor, isso aí vai dar uma conta que eu vou até me perder. Não vai nada. Você ia se perder se você não tivesse assistido a minha aula. Aí você iria se perder. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos aí o 5 8 vezes. Só que a gente já sabe que esses 7 primeiros aqui, ele vale quanto? Ele vale 78.125. Então, para mim saber quem é o 5 elevado a 8, basta multiplicar esse cara aqui, ó, mais uma vez por 5. Então, esses 7 primeiros aqui a gente já sabe que ele é 78.125 e multiplica o último mais uma vez por 5.
Então, eu vou pegar aqui os 78.125 e vou multiplicar por 5. Então vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 5, ou 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. 5 vezes 8, 40. Fica 0, vai 4. 5 vezes 7, 35. 35 com 4, 39. Então, 5 elevado a 8 é 390.625. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula. E eu vou deixar essa questão 2 para você executar em casa. Para encerrar nossa aula, vou deixar essa questão 2 como exercício para você. E eu tenho uma novidade para você. Peça ao seu pai ou responsável, né, pai ou mãe ou responsável, para se deslocar até a escola para pegar um material de apoio, um material de resolução de exercícios, para que haja esse feedback, para que você tenha a prática daquilo que a gente está colocando aqui na teoria e resolvendo na aula. E aí você pode estar tirando suas dúvidas, tanto comigo pelo WhatsApp, quanto com o professor na própria escola. Vai ter sempre um professor lá disponível durante um dia da semana e o seu responsável vai saber que dia é que esse professor vai estar disponível. E conto com sua dedicação e com seu empenho. E não esqueça, visite o site da Seduc no YouTube. Lá você vai poder pausar e ver todas as aulas com mais calma e nos acompanhe tanto aqui na TV Rosário quanto no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde.